Coluna Prestes e o envolvimento de Lampião, Padre Cícero e o presidente Arthur Bernardes da Primeira República do Brasil ou República Velha. A gente sabe que a Primeira República ou República Velha do Brasil foi um momento de muitas corrupções, fraudes eleitorais e controle social, onde as oligarquias e os coronéis é quem decidia as eleições e mandava no país. Os coronéis eram a favor da oligarquia do governo, pois eram parte fundamental desse sistema de poder. O sistema oligárquico da época baseava-se na troca de favores entre o governo central do café com leite e os coronéis latifundiários locais. Os coronéis sustentavam as oligarquias estaduais e federais através do voto de cabresto, garantindo a eleição dos candidatos apoiados pelo governo e recebendo em troca verbas e controle político regional. Mas, por outro lado, existia um movimento político-militar chamado Coluna Prestes, que era um movimento contra toda sujeira cometida pelo governo Arthur Bernardes, da República Velha. Onde esse movimento chamado Coluna Prestes, o seu objetivo era derrubar o governo corrupto de Arthur Bernardes, principalmente a política do café com leite e o voto do cabresto, onde esse movimento Coluna Prestes era composto por jovens oficiais do Exército, tenentes, com destaque para Luiz Carlos Prestes, onde percorreram mais de 25 mil quilômetros pelo interior do país para denunciar o governo oligárquico da República Velha, defendendo reformas como voto secreto e educação pública. Com esse todo o movimento pela Coluna Prestes, enfrentava sérias dificuldades para conter o avanço da Coluna Prestes pelo interior do país, onde o presidente Arthur Bernardes, junto com o deputado Floro Bartolomeu e o influente Padre Cícero, convocaram Lampião para integrar os chamados batalhões patrióticos. Para você que não sabe, Lampião era um fanático devoto do Padre Cícero. Essa proposta feita pelo governo Arthur Bernardes foi justamente para combater o movimento Coluna Prestes, onde Lampião teria que enfrentar Carlos Prestes e seu grupo tenentista. Lampião, que era profundamente devoto de Padre Cícero, aceitou a proposta e viajou até Juazeiro do Norte, onde recebeu o título e o arsenal. Dessa forma, Lampião agiu como uma milícia a serviço dos conservadores para combater os revoltosos da Coluna Prestes, que viajavam pelo Brasil lutando contra o governo oligárquico da época. Em troca de sua adesão à causa legalista, combater o movimento que tentava derrubar o governo, Lampião recebeu munição, armas e a promessa, patente simbólica, de capitão do exército e perdão judicial pelos seus crimes e do bando por parte do governo federal. Dessa forma, Padre Cícero abençoou o grupo e ordenou a emissão de um documento, que acabou não tendo valor legal oficial, dando o título de Capitão Avirgulino. O Padre Cícero ditou a patente e pediu que Pedro Uchoa, um funcionário do Ministério da Agricultura, assinasse o documento, onde o papel foi redigido às pressas e não possuía valor oficial, visto que a única autoridade capaz de tornar a patente válida seria um representante direto do Exército
ou do governo. Lampião, ao descobrir a farsa do documento, não cumpriu o pacto, decidindo não atacar a coluna Prestes e seguindo seu destino às suas origens como rei do cangaço. Durante quase todo o período do cangaço, Lampião e seu bando agiram como rebeldes independentes e fora da lei, combatendo ativamente as políticas estaduais, conhecidas como volantes, e atacando grandes fazendas. No entanto, por ser uma figura contraditória, ele também prestou favores pontuais a fazendeiros locais em troca de proteção. Lembrando que Lampião e Padre Cícero se encontraram pessoalmente apenas uma vez. O histórico encontro ocorreu no dia 4 de março de 1926, em Juazeiro do Norte, no Ceará. O movimento Coluna Prestes ainda enfrentou o início do governo do sucessor de Arthur Bernardes, Washington Luiz, que presidiu o Brasil de novembro de 1926 até o final da coluna, em 1927. O escritor Jorge Amado apelidou Carlos Prestes como Cavaleiro da Esperança, onde foi consagrado nacionalmente pelo escritor baiano Jorge Amado. O autor eternizou a alcunha ao publicar, em 1942, a biografia romanceada intitulada O Cavaleiro da Esperança, que narrava a trajetória de Luiz Carlos Prestes à frente da famosa coluna Prestes, na década de 1920. O apelido surgiu originalmente durante a própria marcha, simbolizando a crença popular de que o movimento traria mudanças para o país, embora não tenha derrubado os presidentes da época diretamente. A coluna Prestes teve um impacto fundamental, ou seja, profundo, na história do Brasil. Ajudou a desgastar as bases da República Velha, abrindo caminho para a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. O contato próximo com a miséria e a questão da terra no interior do país transformou o pensamento de Prestes, que nos anos seguintes viajou à Argentina, estudou o marxismo e se tornou a principal liderança comunista do Brasil nas décadas seguintes. Foi o que aconteceu com Carlos Prestes, Olga, Dom Pedro II, João Goulart, Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, Dilma Rousseff e Lula. Todos esses que citei anteriormente são líderes políticos que se opôs aos ideais das políticas públicas da elite oligárquica e dos políticos corruptos conservadorismo cristão de direita. Isso é histórico, é fato. E todos esses que citei tornaram-se uma ameaça para seus governos, e todos foram perseguidos, presos e exilados. No caso, Dilma Rousseff, Lula e Carlos Lacerda não foram exilados, mas foram presos pelo sistema corrupto e criminoso da direita ou extrema-direita. Quando um político em que sua pauta de discurso e suas políticas públicas são voltadas para a melhoria do povo, esse político pode ter certeza, pode se preparar, que vai ser perseguido, preso e exilado. Isso aconteceu também com Dom Pedro II, onde Dom Pedro II não atendeu às pautas decretadas pela elite da época, que uma das pautas era não abolição da escravatura, onde os senhores de escravos não queriam que os escravos fossem libertos, desde que fossem indenizados, porque, claro, eles seriam os principais afetados, iriam perder as mãos e os pés
quem eram os escravos, onde Dom Pedro II foi exilado e humilhado pelo exército brasileiro. Teve que fugir do Brasil como se fosse um criminoso às pressas. João Goulart foi deposto do poder e exilado. Juscelino Kubitschek e Carlos Prestes foram presos e exilados. Então, é óbvio que o sistema político brasileiro já é um câncer enraizado e implantado desde o Brasil colonial, onde aqueles que não compactuam com os interesses próprios do sistema corrupto e criminoso, ele pagará um preço muito alto. Foi o que aconteceu com Dom Pedro II, Carlos Lacerda, Carlos Prestes, João Goulart, Juscelino Kubitschek, Dilma Rousseff e Lula. Como se diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, uma sociedade sem conhecimento, ela se tornará massa de manobra e irracional. Por isso, estude, pesquise, busque conhecimento, pois o conhecimento é o antídoto da ignorância. Essa foi mais uma videoaula de muito conhecimento histórico e de grande utilidade pública. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.